Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Galera, eu estava aqui pensando, sobre questões de conteúdo e o assunto do momento envolvendo política, em especial, em destaque, é essa treta entre Lula e o ex-juiz Sérgio Moro, atual senador da República, e está estendendo um pouco para além, porque era o que os caras queriam. Eles estão forçando a situação para criar um embate entre o governo petista do Lula, e a oposição dessa extrema-direita lixo. Porque desde da época da eleição eu já imaginava que esse tipo de situação ia acontecer. Porque ainda bem, ou menos pior, que o Lula ganhou, não votei no Lula, mas pelo menos a gente tira o Bolsonaro, com tudo de ruim que ele representava, com a sua agenda destruidora para o Brasil. Mas, infelizmente, muita gente votou nas eleições, votaram em candidatos da direita. É um negócio que eu não consigo compreender, cara. Aqui em São Paulo, por exemplo, vários e vários candidatos bizarros, dessa extrema-direita lixo, foram eleitos com recordes de voto. Lá em Minas Gerais, você pega aquele Nicolas Chupetinha, senador Cleitinho, e tem os nomes que eu disse aqui, mais locais, Carla Zambelli, Pia Kicis, cara, deputado Jordi, cara, é muito lixo. Gustavo Gaia, e cada estado tem os seus, porque era modinha direita, modinha extrema direita. E tem aquela grande força, aquela grande capacidade de manipulação que os evangélicos têm sobre os seus fiéis seguidores, de ordenar que eles votem nesse ou naquele candidato. E todo mundo sabe que os evangélicos estavam ligados a essa extrema-direita lixo, essa extrema-direita perigosa, que era interessante para eles, ter esse contato com esse tipo de gente dentro da política, para criar uma bancada evangélica, para defender os interesses deles, não do povo. E é interessante porque é perigoso para o Brasil você votar em um candidato a presidente e votar para parlamentar ali das casas de leis, para o Senado ou para a Câmara de Deputados, votar no cara da oposição, porque o governo não consegue trabalhar. O governo está sempre em conflito com o seu plano, a sua agenda de governo, nas suas políticas públicas de implantação, e não consegue empurrar a coisa porque o Congresso é, na maioria, gente de oposição que não quer. Não é questão de estar fiscalizando ou querer entender melhor o plano do governo, não, eles simplesmente vão votar contra. Não importando se aquilo é bom ou ruim para o povo. Eles entendem que aquilo, votar contra, é bom para ele e ruim para o governo, o povo que se dane. E o perfil dos caras não são legais, cara. Na boa. É gente que meio que acha que o nazismo foi injustiçado. Já vi um monte de gente. Eles não falam mais publicamente porque eles sabem que ainda pega mal. Mas pro público deles, eles sabem que se eles falarem que o nazismo foi injustiçado, depois eles voltam atrás, pedem desculpas, foi mal interpretado, mas deu sinal, apito para cachorro, pros nazistas que o apoiam. São pessoas que acham o máximo ser neofascista, ser um fascistinha. Só que ainda fica constrangido em usar essa palavra. Mas o comportamento é de fascista. E induzir, por exemplo, um pobre a votar no candidato da elite, um pobre de direita. Criar essa coisa bizarra aí. Então, cara, é complicado. Esse perfil de pessoas não dá pra você contar que são pessoas idôneas, pessoas que têm virtudes positivas. Não, cara, é gente lixo. Lixo. Gente que fala em códigos ali com o pessoal nazista, gente que tem orgulho de conduta fascista, potenciais corruptos, na primeira oportunidade eles vão se corromper, defende os próprios interesses e não daqueles que os representam, muito menos do Brasil inteiro. É complicado, então tem essa guerra de governo e oposição. Essa legislatura agora, essa gestão do PT vai ser assim, marcada por isso, conflito. Por quê? Porque uma maioria do Congresso é de oposição ao Lula. Então o Lula não vai conseguir governar facilmente. Vai ter que fazer alianças com um monte de corrupto, como o Bolsonaro fez e todos os outros presidentes fizeram. Vai ter que fazer, cara.
Porque o pessoal, né, o povo gosta de corrupto, pô. Que se dane, se vai atrasar o Brasil, se vai ferrar tudo. Vou votar no corrupto de esquerda, no corrupto de direita e deixa eles brigar lá. Parece que é até legal, né? Ver o circo. Né? Parece que você não está querendo que o Brasil seja governado. Você quer ver os políticos brigando entre eles lá. Só que algumas brigas se estendem para além, né, dos discursos lá no púlpito, lá no palanque deles. Né? Vai ter consequências, né, para o Brasil. Aí sim a coisa começa a ficar estreita. É o lance que está acontecendo agora, né, entre Lula e Sérgio Moro e a sua gangue. Porque não é só o Moro que está ali, cara. Tem todo um aparato, todo um suporte por trás do Moro, desde a época que ele estava ainda como juiz da Lava Jato. Tá? Tem um grupo que sabe trabalhar as redes sociais, que sabe fazer marketing, que sabe criar fake news, né, sabe publicar essas fake news de maneira, né, sistemática, né, massiva, industrial, para atingir o maior número de pessoas, influenciar a opinião dessas pessoas em favor deles. Então é complicado. Não que o PT não tenha essa máquina, né, de produção de fake news, né, ou, por exemplo, né, o PT tem uma máquina muito forte de destruir reputação, né, dos seus inimigos. Né, assim como a extrema-direita aprendeu com eles e também tem essa mesma máquina. Eles trabalham muito com isso. Né? Para exaltar o seu, quando ele não tem muitas virtudes, por exemplo, o Sérgio Moro, eles destroem, né, a imagem do outro. Para tentar igualar os dois e convencer o eleitor que está aqui, né, de que o dele é melhor do que o outro. Né? Esse aqui é mais homem, esse aqui é mais cristão, esse aqui... Nada. Tudo é quase que a mesma coisa. Nesse caso, não dá para comparar, por exemplo, Lula com o Bolsonaro e a sequência de crimes que o Bolsonaro cometeu como presidente. Muita gente quer esse negócio de comparação. Quando você vai criticar o Lula, não, mas tem que comparar com o Bolsonaro. Olha lá, né, os milhares de mortos na época, né, da Covid. Olha lá o genocídio indígena. Olha o garimpo. Cara, não há comparação, é verdade, não há comparação. Só que quando você vai fazer uma crítica contra o Lula, tem que esquecer o governo Bolsonaro. O Bolsonaro devia estar na cadeia e alguém jogar a chave fora. É isso. Assim como também eu acho que o Lula e o PT também tinham que estar nessa mesma circunstância, nessa mesma situação. Cometeu crimes, foi ruim para o Brasil, cara, tem que ser eliminado da política. Tem que ser eliminado como alternativa. Só que ninguém prende os caras, ninguém joga a chave fora, e a gente fica o tempo todo debatendo sobre os mesmos caras aqui. Cada um com a sua manobra para voltar ao poder ou para não ir preso. Nesse momento o Bolsonaro luta para não ir preso, mas ele quer também, se puder voltar ao poder, vai voltar ao poder. Quando deveria estar preso. O Lula deveria ter ficado fora do jogo também. Assim como Temer, assim como Alckmin, assim como Dilma. Tinha que sair, cara. Não serve, sai e não volta mais. Só que o povo gosta desses caras. É aquela questão de ter ídolos na política. É a mesma coisa aqui na direita. Cara, não tem que ficar votando em Carla Zambelli, em Nicolas Chupetinha, em senador Cleitinho, Gustavo Gaia, deputado Jordi. Não pode, é lixo, lixo. Tá certo que eles representam outro lixo. Mas por que eu tô falando disso aqui, galera? Porque agora a gente está no meio de um conflito. Entre Lula, que falou aquelas bobagens numa entrevista, e é bobagem sim, falou os palavrões sim, ofendeu ali o Moro, falou que queria que eles, a palavra com F lá, porque eu vou acabar tomando um pico de censura aqui por repetir o que o presidente da República falou. Porra, sabe, uma postura baixa. Não importa a questão emocional envolvida ali, não importa se é isso que o povo também queria pro Moro. Não importa, o presidente não pode transparecer seus sentimentos pessoais dessa forma. E falar que queria vingança contra o Moro, e atrapalha a própria vingança, se é que ele tinha, contra esse cara. E o que ele fez foi o contrário. Ele tinha um plano de vingança contra o Moro, funcionou ao contrário, foi um tiro pela culatra, porque elevou o Moro, que ninguém lembrava mais. O zero à esquerda. O cara que fala conge. Um juiz que fala conge. Um juiz que não lembra qual o último livro que ele leu. Sendo que ele disse que gostava de ler. Um juiz que fez uma manobra dentro de um processo, se envolvendo ali com os promotores, para condenar alguém, para tirá-lo, do caso da disputa eleitoral, e em troca ele ganhou um cargo com o presidente que ganhou, que foi beneficiado pela sua manobra jurídica. Cara, isso é para o Moro ter sido preso, não eleito senador. É para ele estar preso até hoje, pelos crimes que ele cometeu ali. E o próprio ato de corrupção de depois,
de manobrar o processo, se juntar ao governo eleito, o que ganhou devido à sua interferência no processo, né, que configura o ato de corrupção, deveria ter sido preso também, mas não, ele foi recompensado com o cargo de senador da República. Aqui no Brasil é piada até a gente ficar falando desses caras. E de repente o cara tá lá, senador da República, um mané, um Zé qualquer, e o Lula vai lá e cria, recria, um monstro chamado Moro que tá ali esperando, já que o Bolsonaro tá fugido do país, não lidera a extrema-direita e tem muitos votos ali, o Moro vai pegar para ele. Tá todo mundo querendo os votos da extrema-direita. A Michelle Bolsonaro, a Michelle, tá lá também esperando a oportunidade. Tem um monte de deputadinho, tipo a Nicole Chupetinha, que se sobrar, vira presidente da República com esses votos aí, dos fascistinhas, dos nazistinhas, dos pobres de direita. Então a disputa entre eles é essa. E aí o Moro, que estava escanteado, largado, renasce porque o Lula quis falar, sabe? Eu penso que os caras são muito bons em fazer política, em estratégias eleitorais, mas tem coisa que eu não consigo entender, cara. Então você tem a entrevista do Lula, e aí o Moro se fez de vítima. Olha, coitado de mim, me sinto até em perigo e tal. E aí juntou a esse cenário de vítima, esse papel, esse personagem de vítima que o Moro fez, o coitadinho que está em perigo, olha o que o Lula falou de mim, é uma exaltação no erro do Lula, explorar isso de maneira o máximo possível, para trazer aquele apoio incondicional da população contra uma vítima, contra um coitadinho. E tem também aquela parcela da população brasileira, da direita, que está frustrada com a vitória do Lula, que eles querem ser enganados. Pode mentir o que você quiser para eles, que eles vão abraçar, porque é isso que eles querem. Eles querem uma fake news boa para apoiar, para justificar de que eles não vão apoiar esse governo, que eles continuam contra. Mas os crimes do Bolsonaro, deixa para lá, vamos continuar apoiando qualquer coisa contra o PT. O programa de rejeição ao PT é bem incisivo nesse ponto aí. Está bem profundo na cabeça das pessoas. Então o Moro, aproveitando esse momento de palanque que deram para ele, tem muita gente, inclusive da imprensa, doido para dar oportunidade para o Moro, apesar de que ele ser um juiz corrupto, ladrão, um senador medíocre, vamos dar um ponto, vamos aparecer a janela de oportunidade, vamos encaixar o Moro aqui e colocar ele para o povo. Foi isso que fizeram. E aí o Moro, como eu disse no outro vídeo, se achando no momento, falou, quer saber? Já tá bom assim, vou fazer ficar melhor. Inventou mesmo, manobrou ali umas datas e umas situações, e disse que o PCC queria matá-lo. Olha só que time interessante aqui, coincidência. Lula disse que queria foder o Moro, e que queria vingança contra ele. Ponto. Coitadinho de mim, inclusive descobri um plano que o PCC quer me matar. Lula quer vingança e PCC tem plano frustrado contra Moro. Foi isso que foi revelado. Expliquei para vocês, que o Moro manobrou ali as datas. O Moro já sabia que estava nesse processo envolvendo aí um planejamento de crime contra ele, por conta da facção criminosa da PCC, já há alguns meses, e só juntou o momento. Foi antes da fala do Lula. Mas é fácil juntar tudo, porque, como eu disse, tem gente querendo que alguém junte tudo para ele acreditar naquela mentira, naquela bobagem. Então, o que está acontecendo agora? De maneira sistemática, de maneira em escala industrial, como eu disse, tem pessoas por trás do Moro, que estavam por trás do Bolsonaro, estavam por trás do Donald Trump dos Estados Unidos. Eles sabem o que estão fazendo, sabem trabalhar as redes sociais, sabem trabalhar campanhas de marketing, sabem manobrar a opinião dos idiotas que querem ser idiotizados, se é que você me entende. Então tá lá, todo mundo trabalhando em conjunto para ligar o nome do Partido dos Trabalhadores e Lula ao PCC. Olha, o PCC queria matar o Moro, até então eu sabia que queria sequestrar o Moro, com um plano de fazer um acordo político ali, entre os políticos, para tirar o Marcola da cadeia. Não sei se tem tanto interesse assim no PCC em tirar o Marcola da cadeia, mas de acordo com o que foi dito, foi investigado, foi revelado, foi isso. No primeiro momento, o Moro já sabia desse planejamento de sequestro, para trocar uma autoridade, uma celebridade aí da elite, pelo Marcola, e ele não falou nada por quê? Porque ele foi salvo do plano pela PF do Lula. A mesma PF que na época do Bolsonaro ficava intimidando o porteiro quando o ministro da Justiça era o próprio Moro.
na época do caso Marielle, né, no condomínio que tinha milicianos, né, os assassinos da própria Marielle, né, um condomínio cheio de arma ilegal, né, um monte de bandido ali, inclusive a família do presidente, né, ele foi lá investigar e intimidar o porteiro, que falou a verdade ali, que não tinha nada a ver com o processo, e falou que os caras foram lá se encontrar com o Bolsonaro. Pelo menos foi o que eles disseram. Então, quer dizer, era uso político da PF, inclusive o Moro saiu do governo por conta disso, tentou usar a PF, né, para, né, digamos que chantagear o Bolsonaro, né, e o Bolsonaro se virou contra ele, né, e colocou ele para fora com o rabinho entre as pernas lá. E teve toda aquela acusação do Moro contra o Bolsonaro contra o Moro e tal. Acabou que ele não foi para o STF como era o prometido, caso ele tirasse o Lula, né, da disputa eleitoral anteriormente, sabe? Tudo um processo meio complexo entre bandidos lá, né, que a gente sabe que como não tem caráter, eles não respeitam compromissos, inclusive. E agora o Moro, que está querendo esse lugar do Bolsonaro, fujão, bundão, covarde, né, ele está fazendo essa manobra, junto com essas pessoas por trás dele, de queimar o PT para ser oposição. Olha, o PT é do mal, tá ligado à facção criminosa e eu sou o herói. O Bolsonaro não fez isso no passado? É a mesma coisa. Então, essa questão de forçar essa ligação entre PT e facção criminosa, lá o PCC, né, é estratégia dos caras. Porque eu disse, tem um monte de idiota querendo ser idiotizado, cara. Um monte de babaca querendo ser enganado. Então, qualquer coisa que você montar ali, por mais tosca, sabe, infantil e amadora que for, eles vão acreditar. Então o Moro ficou sem graça de usar isso no início, porque foi a PF do Lula que salvou ele, né, desse planejamento, frustrou o plano, mas quando teve a oportunidade ele ligou esse plano à fala do Lula, né, de querer vingança, né, contra o Moro. Não que não seja justificável, porque o Moro é um puta. Ah, mas é senador da República, né, então tem que ter um certo controle na medida das palavras. E é curioso, cara, porque muitos jornalistas estão pesquisando aí que foi feita realmente uma grande manobra ali nos bastidores do poder, né, para conseguir fazer essa ligação, por mais tênue ali possível, né, entre PCC e Lula. E utilizar essa coisa do PCC a favor do Moro. Já que ele não foi sequestrado, não foi trocado pela Marcola, vamos usar a nosso favor, que a gente é vítima, mas quem está por trás é o Lula, é o PT. E aí surgiram algumas provas que a PF viu que no planejamento, né, eles queriam sequestrar, não matar o Moro, né, a princípio. Eles queriam sequestrar o Moro e fazer uma troca pelo líder deles que está preso, né, que é o Marcola. Essa questão de trocar políticos, né, por presos, né, aconteceu muito no passado. O Brasil vivenciou isso muito na época da ditadura. O pessoal da oposição aqui, né, o pessoal que estava na resistência contra a ditadura, sequestrava alguns embaixadores, algumas autoridades e trocavam, né, por gente ligada a eles, gente ligada à resistência que estava presa, sendo torturada, né, sendo assassinada nos porões da ditadura, e trocavam, né, a liberdade deles pela autoridade sequestrada. Isso funcionou também em outros países aí pelo mundo, né, onde as facções criminosas estão muito ligadas ao poder, né, como por exemplo México, Colômbia. Eles sequestram autoridades e trocam, né, por pessoas de interesses das facções deles. Funcionou muito para eles, ou pegam dinheiro para investir na causa, como acontecia na Colômbia, ou trocam, né, chefe de facção, chefe de cartéis de droga, né, por autoridades, como acontece no México. E aqui no Brasil os caras entenderam que dava para fazer. Quem seria tão importante assim no momento, né, e um babaca qualquer, que não vai fazer diferença, que a gente pode sequestrar e talvez conseguir o Marcola, o chefe da maior facção criminosa do país. Bom, vamos pegar o Moro. Lógico, tem aquela coisa, né? Eu acho meio forçado ser exatamente o Moro. Poderiam pegar outro candidato, outra autoridade qualquer. Não estou indicando, tá? Eu só estou falando que eles poderiam pensar em uma estratégia diferente. Né? O Moro pode dar muita repercussão. O Moro tem, né, Estados Unidos, CIA, direita, todo esse suporte que eu falei para vocês por trás dele. Então é muita coisa. Talvez seja esse mesmo, né, o motivo de escolherem o Moro como alvo. Esse monte de coisa que tem por trás do Moro. O quanto ele é importante para essa facção aí da extrema-direita. Então a ideia era essa, trocar um pelo outro. Quanto a matar, bom, se não fosse feita a troca, a ameaça é sempre essa. Mas essa ligação da facção com o PT, bom, os caras eu acho que inventaram.
Ah, eu não vejo provas disso. Ah, mas tem um caderno e tal. Cara, o esquema jornalístico já foi investigar isso. Se realmente se comprova ou não. Porque se comprovar seria muito grave. Não adianta eu vir aqui e ficar debatendo fake news com vocês, como os próprios políticos fizeram. Eu acho isso tão absurdo, cara. O político publicar fake news, que eu acho que é... Ele vem e pede desculpas depois, mas o estrago feito no primeiro momento é o que importa para eles. Então o Moro estava falando que um dos envolvidos no planejamento do atentado contra ele tinha um e-mail escrito Lula livre. Olha, que conveniente para fazer essa ligação. E o outro vem dizer que o pessoal do PCC sempre teve essa ligação, né, com o crime do PT e tal. Cara, eu fico pensando, percebe que quando eles querem divulgar uma mentira, como essa história do e-mail do Lula livre, não é só um, né, que publica. Né? O Moro publicou, Deltan Dallagnol, né, outros políticos ligados a eles, todos publicaram a mesma coisa. Olha, o e-mail Lula livre. E ninguém sabe se é verdade. Na verdade foi comprovado que não é. É isso que eu acho interessante, né? Acho curioso. Levantaram também, né, de que o PCC teria feito uma doação, né, de uma contribuição ao site The Intercept. Olha só como você percebe a manobra. Quem é o Intercept? O Intercept foi quem desmascarou o Moro. Então tem um sentimentozinho de vingança. E diferente do Lula, eles não falaram antes para não estragar, né, a manobra. Quando tiveram oportunidade, colocaram em prática. Colocaram agora dizendo que o PCC tem uma ligação com o Intercept, que doa dinheiro para o Intercept. Intercept foi quem mostrou pela Vaza Jato a ligação entre os promotores e o juiz, né, o juiz corrupto, né, Sérgio Moro, no processo contra o Lula. E todas as barbaridades que a gente acompanhou ali naquelas ligações vazadas, na troca de mensagens. Então, destruíram a imagem do Moro, né, acabaram com a imagem da Lava Jato, né, vazando o que realmente acontecia nos bastidores. Quem fez isso? The Intercept, que pegou lá a manobra do hacker que mostrou para eles as trocas de mensagens, né, entre a quadrilha ali da Lava Jato. E aí o Intercept publicou essas matérias e agora, né, convenientemente acharam que o pessoal do PCC ligado ao plano contra o Moro também estava bancando o Intercept. Quer dizer que faz parte de uma grande conspiração. E é interessante, né, cara? Porque muitas vezes criar essas teorias da conspiração é uma conspiração. Porque você forjar uma teoria da conspiração como essa, de que o PCC é ligado ao presidente da República, que não gosta do Moro, que ameaça o Moro, né, e tinha um plano para sequestrar e matar o Moro, né, também é ligado ao The Intercept, que destruiu a imagem do Moro. Percebe que focam tudo ali no Moro? E aí tem um monte de gente ao redor do Moro, né, publicando essas bobagens, que o PCC ajudou The Intercept, que o PCC tinha um cara com um e-mail chamado Lula Livre, né, percebe como eles trabalham? Eles têm que ter um monte de gente publicando as mesmas mentiras, porque eles são assessorados, são manipulados ali por uma equipe, né, que diz, vamos todo mundo publicar isso agora. E aí eles publicam, aquilo viraliza, alcança toda a extrema-direita, então deve ser verdade. Ou como eu disse, né? São idiotas esperando ser idiotizados. E criar uma teoria da conspiração como essa é a conspiração. Criar uma teoria da conspiração muitas vezes induz uma opinião pública, uma parcela dela, ou influencia a massa a pensar de certa forma. Como, por exemplo, né, eles querem forçar uma ligação da facção criminosa com o PT. Eu, algum tempo atrás, destaquei para vocês, né, que sobre o caso lá dos garimpos ilegais e o massacre contra os índios, né, que era a agenda de governo do Bolsonaro, né, ficou evidenciado, ficou provado, a gente via todos os dias, inclusive, né, com os escândalos revelados, né, que os garimpeiros, né, eram muito bem assessorados ali, né, pelos militares do Bolsonaro. Tinha um convívio, um conluio entre os dois. Não à toa você vê pastor do governo Bolsonaro recebendo barra de ouro em troca de propina, em troca de esquema de corrupção. Eles gostam muito de ouro, é difícil de rastrear ouro e é fácil de você levar para fora, no avião da FAB, por exemplo. Cocaína cai mais fácil, né, como caiu no avião do presidente. Mas ouro, para ir embora para lá, vai que vai, cara. É metal, vai embora. Percebe? Que essa ligação não é, tipo assim, uma teoria da conspiração. Então você via lá entre os garimpeiros, né, uma cumplicidade dos militares. Mas depois foi revelado, e é óbvio isso, né, que o crime organizado, liderado ali pelo PCC, estava por trás dos garimpos ilegais.
Então, qual que é a ideia aqui, que não é teoria da conspiração? É uma conspiração. É de que o PCC comandava os garimpos ilegais, correto? Isso é fato, está nas matérias jornalísticas e todo mundo que sabe disso, né, que entende do assunto mais profundamente, sabe que é o crime organizado ali, o PCC, a facção criminosa, domina todo o submundo do crime no Brasil, inclusive garimpo ilegal. Os caras estão lá. Né? E quem ajudava os garimpeiros eram os militares. Ou seja, os militares do Bolsonaro trabalhavam para o PCC. Sabe? É isso que eu penso que é conspiração, não teoria. Que é o que eles estão fazendo agora, tentando ligar esse mesmo PCC, né, que fazia os militares trabalharem para eles nos garimpos ilegais, querem ligar o PCC ao PT. Cara, primeiro, essa coisa de criar, de forçar essa ligação, é parte da manobra política aqui, parte da manobra estratégica de influenciar a opinião pública, de atingir aquele público-alvo, o idiota, que tá doido para acreditar numa bobagem como essa. Não que não seja bobagem. Quem é da quebrada sabe muito bem que política e essas facções criminosas, no caso do PCC, estão muito ligadas. Não é de agora. Sabe, eles trabalham com isso. Por exemplo, hoje, né, numa campanha de um vereador, sempre tem alguém da facção ligada a um candidato. E depois, mesmo membro da facção, vai trazer lá o seu suporte de influência na quebrada para trabalhar numa campanha para deputado, numa campanha para governador, numa campanha para presidente, porque ele recebe para isso. Ele é recompensado, por exemplo, com um cargo que ele entrega para a esposa dele, para a namorada. Você viu os milicianos, né, cheios de cargos junto ao governo Bolsonaro? E agora tem gente ligada à milícia, né, trabalhando com o governo Lula. O político trabalha com isso, cara. Tá? Ele pode não reconhecer, achar isso um absurdo, até usa para fazer lá as suas fake news. Olha o PCC e o PT. Mas é o mesmo cara que usa um membro da facção ali na sua campanha. Eles usam, todo mundo sabe disso. Porque é importante para eles. Além de ter acesso melhor à quebrada, não ter o constrangimento de não poder fazer campanha em determinada região, né, onde a facção domina mais, eles sabem que se ele não usar, né, alguém ligado ao crime, né, na sua equipe, o concorrente dele usa. E aí ele pode ficar intimidado, pode ficar em risco. E o cara pode ter algum tipo de vantagem, né, com um cara criminoso ao lado dele. Então todo mundo tem o seu criminosinho de estimação para trabalhar nas campanhas. Eu não estou falando bobagem, você sabe que é verdade. Levantaram agora que a esposa, né, e também envolvida no crime de ameaça contra o Moro, né, tinha um cargo, ou melhor, ela tinha negócios com o governo Bolsonaro. A empresa dela ganhou licitações, você sabe como é que é esse esquema de licitações aqui no Brasil, ganhou licitações de milhões de reais junto ao governo Bolsonaro, para prestar um serviço lá. Como ela fundou essa empresa? A gente levanta a suspeita, né? Qual que é o interesse dela? Como ela ganhou essa licitação? Entendeu o que eu quero dizer? É prova, é fato. A esposa de um dos caras da quadrilha que queria sequestrar o Moro, né, trabalha para o governo, ou pelo menos ganhou um contrato com o governo Bolsonaro. Não é mais fácil ligar o PCC ao Bolsonaro? Como eu falei no caso dos garimpos ilegais, militares, facção criminosa, ou a esposa do cara trabalhando, né, no contrato, né, a favor do governo Bolsonaro. Não é mais fácil ligar o PCC, né, ao Bolsonaro, né, um governo que carregava 39 quilos de cocaína no avião do presidente, do que ligar o PT? Não que o PT não faça uso dessas ligações criminosas, como todos os candidatos, todos os partidos, todos os políticos fazem. Eu digo todos de maneira generalizada. Pode ter um ou outro que não gosta de trabalhar, mas finge que não tá vendo que tem um criminoso ali na sua equipe. Tem que ter. Senão nem faz campanha na quebrada, cara. Muitas vezes até a forma que o cara da facção usa para se obrigar, né, o político, né, a trabalhar com ele, a bancar ele de alguma forma. Então, ou você paga para mim ou não faz campanha. E aí cada candidato ali tem o seu bandidinho ali envolvido, trabalhando na sua equipe. Pode fingir que não sabe, mas tem. Então percebeu a complexidade da coisa toda? Forçar uma teoria da conspiração para influenciar a opinião pública, forçar uma ligação do PCC com o PT, porque também faz aquela exploração do momento chave, que foi quando o Lula, né, falou palavrão contra o Moro, em tom de ameaça, falou de vingança. O Moro está procurando uma oportunidade de ser, né, o candidato da extrema-direita, já que o outro é um bundão, um cuzão fugido, né, e está uma disputa entre eles. Né, tem uma manobra ali com um monte de candidatozinho, um monte de político eleito pela extrema-direita trabalhando em cima de fake news para forçar essa ligação. Cara, é complicado. Realmente é muito complicado o Brasil, cara. Gostaria muito de estar falando sobre outra coisa, sabia?
Tem muitas teorias da conspiração, muitas conspirações que seriam legais a gente estar falando aqui, mas eu sou obrigado a falar de uma bobagem como essa, que não é bobagem. Você percebe que é um envolvimento, suporte, as pessoas por trás trabalham de maneira pesada. Pesada mesmo. Então tem muita grana envolvida, tem muita disputa de poder alto aqui. Só que pra gente aqui, cara, é só um teatro. Sabe? É só uma loucura, uma coisa bizarra, um monte de babaca interpretando papéis, um monte de falsos atores, ou péssimos atores, enganando a sua população ali. Sabe? Enganando ali o público. E a gente fica aqui perdendo tempo debatendo sobre isso. Mas precisa, às vezes, né, juntar os detalhes e falar a real do que está acontecendo. Porque tem muita gente que trabalha não falando a real. Ou se omite, finge que não é com ele, não tem que me envolver em política, porque eu não quero me comprometer com lados e perder seguidores, né? Mas ele tem o apoiozinho dele velado a um certo lado, né? Ou então ele vem e trabalha mesmo, explicitamente, publicamente, como uma prostituta do sistema. Vou trabalhar em torno disso, e aí vai falar de e-mail Lula livre, vai falar que o bancário deu intercept, vai falar que o Moro é um coitado, que o Lula é o único candidato ligado à facção criminosa do PCC. É isso. Se a gente não vem aqui falar a real pra vocês de maneira, né, neutra, não estou sendo imparcial. Eu sou parcial com as minhas convicções, com aquilo que eu vejo da verdade. Né? Mas se você não vier aqui apontar a real por trás, você vai ser enganado, cara. Vai passar por enganado ou vai ficar só absorvendo, né, uns flashzinhos, uma fake aqui, uma fake ali, e vai formar uma opinião, né, que às vezes não é a correta. Porque você não tem os detalhes, não viu o contexto geral. Cara, a gente tá falando de uma extrema-direita ligada ao Moro. Os caras forjaram uma facada no candidato a presidente para ganhar a eleição. Você acha que os caras não vão forjar umas provinhas? Fazer uma manobra jurídica para cair na mão de uma juíza, que era amiga do coitadinho da vítima, né? E aí, pô, sabe essa mulher que trabalha, tem contrato, é esposa do cara, envolvido na tal ameaça contra o Moro, que tem contrato com o governo Bolsonaro? Ela foi liberada pela essa mesma juíza, que nem era titular do caso, nem deveria ter se envolvido nessa investigação da PF, mas através de uma manobra trouxe para o colo dela para ela poder usar politicamente. Então, cara, eu tô falando de gente que sabe trabalhar, né, nos bastidores, que sabe, vive de teorias da conspiração, na verdade, vive de conspirações, até criando teorias em seu favor. Sabe, gente que forjou uma facada com o candidato, cara. Valeu.